sobre Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Ontem, na chegada do Grêmio em Belo Horizonte, o presidente foi perguntado sobre Bright White, que teria ido à sala do presidente Alberto Guerra e dado sugestões sobre os treinamentos do Grêmio. Nicole, contextualiza tudo isso pra gente. A gente vai ouvir o presidente Alberto Guerra e em seguida vai falar sobre isso. Pois é, Gamba. Ontem o repórter Diogo Rossi trouxe a informação de que Martin Bright White teria ido ao presidente Guerra reclamar, criticar os treinamentos. E o Guerra, inclusive, não gostou dessa conversa. Essa era a informação. E aí, na chegada da delegação gremista a Belo Horizonte, o presidente Alberto Guerra se manifestou sobre essa informação. Vamos ouvir. Até cuidar as palavras, porque isso não é um colega, né? Não é colega de vocês, é no mínimo desqualificado. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira para falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca esteve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu diria que dos meus 30 anos de Grêmio foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor, mas essa notícia ela é totalmente inverídica. Acho que ele falhou como jornalista, porque ele deveria checar a informação e checar comigo, checar com o atleta. Se tivesse 1% de verdade, eu não estaria dando esse discurso. Tá? Então eu fico muito chateado, né? São maus profissionais como esse que acabam afastando as pessoas de dentro do futebol. Deixa eu fazer um agradecimento aqui à Rádio Imortal, que cedeu as imagens da entrevista concedida pelo presidente Alberto Guerra na chegada ao Hotel Ouro Minas, lá em Belo Horizonte, ontem, Ribeirão. Rádio Imortal do César Fabres, Isso. Que também foi ofendido pelo presidente... Nessa mesma entrevista. Nessa mesma entrevista pelo presidente Alberto Guerra. Deixa eu só dizer para vocês o seguinte, tá? Idoneidade é uma palavra difícil para as pessoas entenderem, né? Responsabilidade, respeito. Jornalista, ele tem no seu DNA, porque ele só vira jornalista, embora eu hoje saiba que a comunicação virou uma pizza enorme, né? Mas quem é jornalista, ele é jornalista que foi formado com critérios. Tem 2 professores aqui, com critérios, com ética, com responsabilidade. A segunda coisa que eu quero dizer é que quando ninguém acorda de manhã, gente, e diz, vou inventar uma fake news para dar like. Jornalista nenhum faz isso aí. Então, a informação não existe. Mas eu reconheço que o presidente tem o direito, e até o dever, se ele considera isso, de negar a informação. É um direito dele, né? E ele tem que fazer se para ele não é verdade. Alguém poderá dizer, mas ele pode estar desconversando. Óbvio, né? Quando surgem bastidores, um clima de tensão, onde um clube está em crise, é normal que você desminta informações. Mas eu não vou nem entrar, porque isso é do jogo. Se dá a informação, e nem sempre as informações correspondem, vou dar essa vírgula, tá? Às vezes a fonte não é boa. Isso é do jogo. Agora, o que não é do jogo é o presidente do Grêmio se mostrar completamente despreparado, sem habilidade alguma para contornar essa situação. Olha, gente, quem me conhece sabe que eu bato muito na questão de política de comunicação. Os clubes não têm política de comunicação. Elas têm política de interesse, o que é completamente diferente. E eu sei que existem excelentes profissionais, vou pegar aqui no caso da dupla Grenal, excelentes profissionais, mas não são eles que ditam a política de comunicação do clube. Esse é o principal problema. Eu vou dar aqui, pensei de barato aqui, uma forma como o presidente poderia estar à altura do seu cargo, e de forma inteligente e hábil. E chegar a dizer, não, eu quero dizer para vocês que não é só o Bright White que conversa comigo. Eu converso com quase todos os jogadores, especialmente os mais experientes. E nós vimos um processo democrático, todo mundo tem opinião, todo mundo colabora com o Renato. Então, se está na sala ou não é na sala, isso não é mais importante. O bom é que todo mundo colabora, especialmente o Bright White, que jogou na Europa. Está tudo bem, não há problema algum nisso aí. Assunto encerrado. O assunto está encerrado. É porque falta habilidade, né? É porque falta perfil. E me admira o presidente Paulo Guerra, que não é inexperiente no futebol. Alberto Guerra, que não é inexperiente, sabe? Só que ele é inexperiente na presidência. E presidente é diferente de diretor de futebol. Muito diferente.
O que ele fez ontem, agredindo, ele agrediu o colega, mas ele levou para o lado pessoal, ele agrediu a mãe do colega. Nós aprendemos e crescemos, e isso não pode ser a 5ª geração da modernidade. Não se mete mãe no meio. Que, aliás, é advogada, tá? Só para você saber. Então, assim, o presidente ontem escancarou o ambiente do Grêmio, sabe? Uma inabilidade, criou uma crise que não precisava, tantas outras que o Grêmio já tem. Inábil, despreparado, né? E desesperado. E é tudo que a torcida do Grêmio não pode ter do seu presidente. Que ele esteja... O presidente tem que estar... O presidente é a última instância. Ele tem que estar num degrau acima. Ele tem que ser um ser absoluto, porque ele é a palavra final. Ele é a palavra do clube. Então, me desculpa, o presidente Guerra pisou feíssimo na bola, tá? Tu pode discutir todo o resto, a informação, o jeito que foi dado, embora o presidente, depois de negar, disse que conversou com ele, que eu não entendi, tá? Mas o que vem depois disso é um despreparo absoluto. Eu fiquei, olha, muito sensibilizado com o que aconteceu. E eu quero passar minha solidariedade ao Diogo, tá? Que trabalhou anos e anos aqui com a gente, sei da sua idoneidade, sei da sua responsabilidade. Ninguém é infalível, ninguém é. Né? Às vezes a gente pega algumas coisas assim, mas assim, pela reação do presidente, eu fiquei muito mais Ontem nós tivemos, que a informação é verdade. Ontem nós tivemos, Ernest, a materialização escancarada de forma didática, o manual do tamanho da pressão que está sobre o presidente Alberto Guerra. Ontem foi didático, isso colocado para a torcida. O tamanho da pressão sobre o presidente Alberto Guerra ontem foi escancarado para a torcida do Grêmio e para o público em geral. Isso. Gamba, a pressão sobre o Guerra, a mesma pressão sobre os jogadores do Grêmio, a mesma não, tá? Eu não tenho como dimensionar nessa hora pressões, mas quem está no Grêmio hoje está pressionado. E não interessa pressão, tensão, desespero, medidas extremas, não interessa nada. Falta de educação foi e sempre será falta de educação. O Diogo e a dona Janice, a mãe do Diogo, foi minha advogada num rolo aí. Um beijo para a dona Janice, não tem nada a ver com a história. E solidariedade ao Diogo, eu só queria colocar uma coisa. Falta de educação o Diogo não teve com o presidente. Ele não teve. Caso a notícia ela não tenha uma procedência, o que cabe ao presidente que possui uma liturgia, a famosa liturgia do cargo. A liturgia é rito. Vou traduzir aí para todo mundo que tá na televisão. Você não vai de sunga para um casamento, nem de terno e gravata para uma piscina. Existem manuais, ritos, condutas morais dentro de uma sociedade. Não é da liturgia, do rito, da conduta, o presidente falar não foi parido é filho de chocadeira. Isso aí é o rastaquera do rastaquera. Agora eu vou me igualar um pouquinho. É o rastaquera do rastaquera. Isso aí é nível... Vou usar uma palavra que está na moda. Até surtiu efeito recentemente. Isso é chinelagem, tá? Para ser um pouco mais assim, enfático. Não faz parte do cargo. O que separa o balcão do torcedor, que até pode dizer isso, tá? O torcedor comum pode dizer livremente. Do torcedor para o presidente é a liturgia. O presidente tem posturas que o torcedor não tem que ter. Ele tem rituais, ele tem uma veste, ele tem uma certa pompa, né? Que o cargo exige que ele tenha. Isso não aconteceu ontem. Ao contrário do Ribeiro, eu não estou assim sensibilizado ou emocionado, nada disso. Eu estou com outro sentimento. Meu sentimento é de vergonha. E essa vergonha, me permitam, ela é alheia. Eu preciso ir no Bruno para perguntar o seguinte. Eu preciso ir no Bruno para perguntar o seguinte. A reação com a torcida do Grêmio. Da atitude do presidente Alberto Guerra assim, ontem, eu vi muitos torcedores dizendo assim, muitos achando que o Diogo deu uma informação incorreta, mas praticamente todos dizendo que o presidente não deveria ter agido dessa forma. Eu acho que isso é básico, eu acho que o Ribeiro e o Guimarães foram muito bem
nas suas manifestações, porque vai muito além de, de discutir se a informação é correta ou não. Claro. Até em relação à informação, o Ribeiro, na parte final da fala dele, ele pegou bem, né? O presidente, em determinado momento, diz: eu converso com o Bright White sobre várias coisas de melhorias. Tá, então o que foi errado na informação, presidente? Talvez não foi só na, o fato não de ter foi na ido sala, não sala. foi na sala. Mas não faz diferença. A frase dele está aqui no GC. Ó. Ali, ó, conversamos sobre o que entendemos que possa ser modificado, melhorado. A frase ela é clara e muito bem fácil de entender. Ok, então não foi na sala do presidente? Não foi, o papo não foi sobre treinamento especificamente? Foi sobre o que então? Eu acho que o presidente ele mais confirmou a informação do Diogo, do que negou a informação do Diogo. Mas eu poderia entender o presidente negar uma informação, assim como lá atrás negaram a informação que o Soares queria sair, depois vieram a público e disseram que o Gabardo, que o Marcos Souza estavam corretos. Então, mas ok, às vezes tu precisa preservar o teu bastidor, faz parte do jogo. Agora, nunca o Diogo Rossi atacou o presidente como pessoa, muito menos um familiar do presidente. O presidente poderia criticar, quem sabe, o Diogo como jornalista, faz parte do jogo. Agora, criticar pessoalmente foi lamentável. A torcida do Grêmio, Gamba, para mais uma vez responder a tua pergunta, eu acho que ela ficou constrangida com a postura do presidente. E, sinceramente, eu acho que o presidente, vendo de novo essas imagens, também fica constrangido pela trajetória dele, é um advogado, é um cara bem sucedido, um gremista de muitos anos no clube. Eu acho, sinceramente, que o presidente vai vir a público e pedir desculpa para o Diogo Rossi. Eu também. Eu quero acreditar que sim. É a mesma leitura que eu tenho. Eu acho que ele vai fazer isso. Por que eu te fiz? Agora, só rapidamente, assim, uma coisa que eu preciso dizer. O presidente ontem falou assim, quando o Fabris pergunta depois sobre com quem ele responde mensagem para quem ele dá entrevista. O presidente precisa entender que o cara que critica o Grêmio, que critica o Renato, que critica a diretoria, ou que dá uma informação que não é boa, ele não é um cara do fogo amigo, ele não é um cara que não gosta do Grêmio. O jornalista não vai pegar a informação na mão e dizer, essa informação é negativa, não vou dar. Jornalista dá a informação. Talvez quem está criticando o Grêmio está mais preocupado com o Grêmio, porque parece que só tem credibilidade, pelo que disse o presidente, quem passa a mão, quem defende, quem não dá notícia ruim, quem não critica o Grêmio. E eu não estou falando aqui da Rádio Gaúcha, porque acabei de citar a Rádio Gaúcha como quem deu a informação do Soares. Não estou falando da Rádio Gaúcha. Mas o Grêmio precisa entender que ele vai ser criticado quando ele errar e que notícias ruins serão dadas também, porque é assim que se faz jornalismo. Eu só quero colocar o seguinte aqui, rapidinho aqui, Pedro, tá? Por isso que eu fiz a pergunta para o Bruno, em seguida tem o palpite KTO, a gente tem tempo aqui, tá? Por que eu te fiz a pergunta da torcida? Porque, bom, eu estou há 2 décadas, o Ribeiro nem se fala, acompanhando dupla Grenal. Historicamente, quando há um confronto, clube e torcida, e esse não foi o primeiro, não vai ser o último, são vários, via de regra, o torcedor fica do lado de quem? Do clube. Da instituição. Sim. Da instituição. Em muitos momentos já houve falta de educação de outros dirigentes, de treinadores, para com a imprensa, e o movimento do torcedor sempre qual é? Ficar do lado da instituição. Cancelar o Ernest, cancelar o Pedro, cancelar o Bruno e ficar do lado da instituição. Essa resposta da torcida do Grêmio, lendo a falta de educação, com muito discernimento, sendo realista aquilo que aconteceu, mostra que o torcedor foi além da paixão. O torcedor olhou para aquilo ali como aquilo ali aconteceu. Falta de respeito do seu principal mandatário. Mas vou te falar que isso passa também pelos resultados ruins do Grêmio. Aí que tá, Bruno. É aí que tá. É aí que tá. Esse é o ponto. Se o Grêmio estivesse ganhando... É claro, o campo hoje não respalda uma defesa da torcida para com a direção. Isso. O Grêmio ganha o jogo hoje. Passaram-se muitos anos. O Grêmio, assim, o futebol é tão previsível, cara. Se o Grêmio ganha o jogo hoje, o presidente dará entrevista depois. E aí ele vai pedir desculpa e coisa e tal, vai querer acalmar os ânimos, vai convocar a torcida. Se perde, não vai ficar quieto. Se perde, ele nem aparece. Não. Tá bom, óbvio. Vamos lá, palpite KTO, gente, vamos lá, palpite KTO, ontem Palmeiras e Botafogo, já falamos aqui, né, coloquei vitória do Palmeiras, Ribeiro também, Pedro também, o Ernest colocou empate, Bruno Soares colocou vitória do Palmeiras, Carlos Guimarães também, ninguém colocou vitória do Botafogo, deu fogão ontem, né? Cara. Lamentável.